Olá, esta é a terceira aula para os alunos do segundo ano do ensino médio, né? Nós vamos continuar estudando o caderno São Paulo Faz Escola, o volume 4, que é referente ao os temas e os conteúdos, as atividades do quarto bimestre, né? Então, hoje nós vamos continuar estudando o tema geometria espacial. Em particular, nós vamos estudar dois temas hoje, que é os sólidos de revolução e o volume do cilindro, tá? Então nós vamos fazer algumas atividades. Hoje serão poucas atividades, mas tem um exercício um pouquinho difícil aqui da gente fazer, que é estar na atividade 4. E a atividade 13 eu preferi tirar, que está na página 170 da apostila. Fiz uma diagonal aí nos exercícios, peguei alguns aí que são mais, vamos dizer assim, mais importantes, né? Mas esse caderno é um pouquinho difícil aí, né? Então tem que ter bastante dedicação nos estudos. Bom, eu vou começar explicando a aula o que é o sólido de revolução, e essa atividade está na página 9. Aí você que sabe, se quiser fazer um resumo, alguma anotação, tal, não sei o que, tá lá na atividade 9 da apostila, página 167. Você que sabe, eu só fiz um pouco o resumo porque na apostila já pede qual é o sólido de revolução. Então eu acho que precisa saber basicamente o que é, né? E na próxima página tá um exercício do Enem de 99, hein, cara? Que uma questão fresquinha, né? Esse tema, ele dá caindo algumas vezes assim do Enem, mas faz as questões mais recentes não tá acostumando cair desse tipo de tema. Mas eu mantive que está aí no caderno e aí a gente vai fazer. Aí depois a gente estuda o volume do cilindro fazendo três atividades do caderno São Paulo Faz Escola, tá? Bom, então eu fiz aqui o resumo, não está na apostila, obviamente, né? O que seria os sólidos de revolução, tá? Então, basicamente, vai enquadrar três tipos aí, já vou explicar quais são. Mas o sólido de revolução, ele é feito por uma planificação. Eu pego uma figura plana, por exemplo, um retângulo, triângulo, alguma coisa, e faço um movimento de rotação. Ele é gerado através do movimento de rotação. Então eu tenho um eixo principal no meio, né? E aí, conforme vai girando, eu vou moldando uma figura geométrica 3D. Basicamente, assim, bem rasteiramente falando assim, não sei se vocês já viram vídeos de pessoas que fazem artesanato com argila, né? Então ele coloca lá uma argila que é uma espécie de barro, assim, né? E aí ele vai moldando aquilo lá conforme o que ele quer, né? Então ele pega e vai rotacionando, tem um eixo central lá, ele vai girando e vai formando os moldes de esculturas que ele quer, né? Mas basicamente falando da matemática, a gente vai estudar alguns tipos de sólidos que são gerada através de uma planificação. Essa planificação ela vai sendo rotacionada em cima de um eixo central e aí vai gerando formas geométricas de terceira dimensão, tá? Bom, a forma que a gente vai pegar os principais é o cilindro. O cilindro ele pode ser feito através da rotação de um retângulo, tá vendo? Então eu tenho um retângulo, aquele eixo principal tá ali no centro, né? Conforme eu vou rotacionando, que tem dois movimentos, vocês devem ter estudado na geografia, né? O de translação, que pode ser na horizontal ou na vertical, inclinado também, né? E o movimento de rotação, por exemplo, da Terra, a Terra ela demora, ela gira em torno do Sol e ela também gira em torno de si mesma, né? Que é um movimento de rotação, ela demora para fazer uma volta em torno de si mesmo quanto tempo? 24 horas, né? Cada dia ela gira em torno do seu próprio eixo. Então, basicamente é isso. Eu faço um retângulo, giro ele forma um cilindro, tá vendo? Então, a parte lateral ali do retângulo é formada através a parte lateral do cilindro é formada através de um retângulo. Então, isso que é a revolução, né? Eu giro ele forma uma nova forma, tá? Bom, tem agora o cone. Como que é feito o cone? O cone é feito através de um triângulo, tá vendo? Eu pego um triângulo,
corto aquele pedaço, eu faço a rotação dele, né, sobre um eixo central, ele forma um cone, tá vendo? Então a parte lateral ali, planificando o cone, eu vou ter um triângulo na parte lateral, né? A esfera, né, que é os principais aí, né? A esfera ela pode ser gerada através da rotação, né, de um pedaço de um círculo, né? Então eu pego um círculo, corto, coloco isso dentro do um eixo central. Se eu girar, eu formo uma esfera que popularmente a gente chama de bola, né? Então, dentro desse tema aí, isso também é chamado de corpos redondos, porque eles têm as características do círculo, né? Então, ou seja, você precisa saber, precisa ter estudado o círculo para poder entender esses sólidos geométricos de terceira dimensão aqui, que é o cilindro, cone e esfera, que é chamado de corpos redondos, porque eles vêm das características do círculo, né? Na aula, eu deixei na descrição as aulas sobre o círculo. Caso tenha alguma dificuldade, você pode consultar as aulas lá, que foi que a gente estudou no começo do bimestre, para poder dar uma recordada e tal, e tudo. Mas se não quiser, vai estar aqui a parte aqui do final, porque eu não resolvi voltar tudo, porque tem a aula, e se caso alguém tenha dúvida, pode ir lá consultar, tá? Bom, então agora da apostila, página 167, ele tem o tema 2, tá? O tema 1 a gente já finalizou, quem já mandou já vou dando as notas, né? E tá lá na página 167, atividade 9, quais sólidos a seguir podem ser considerados sólidos de revolução. Então, olhando os sólidos, os 6 sólidos que tem aí, você precisa identificar qual deles, tem um que já é direto, né? Mas qual deles que pode ser gerado através do cilindro, através do cone ou através da esfera, né? Pode ser que, dependendo do sólido, você não consiga ver totalmente um cone, por exemplo, mas você vai conseguir identificar parte de um cone. Pode ser que você não consiga identificar no sólido inteiro o cilindro, mas você consegue identificar uma parte do cilindro, alguma coisa parecida do cilindro. Porque ele fala lá mudança de base, né? Então ele foi feito alguma coisa para ser alterado, né? Era um cilindro, era uma esfera, era um cone, mas foi moldado para ele ser alterado, certo? Alterou algumas características. Dica aí, tá? São 2 que não são os sólidos de revolução, certo? Bom, aí atividade 10, ele tem um exercício aí do Enem 99, né? 99, eu nem era nascido ainda. O Palmeiras tinha títulos ainda da Libertadores, faz tempo pra caramba, hein? Eu sou palmeirense, tá? Diga-se de passagem. Mas bom, eu vi pelo YouTube. Então, assim, a gente tem aí essa questão. Não está acostumando cair muito assim, mas a gente pode dar uma pincelada, ver algumas questões que tem a ver com esse tema. Então, assim, vamos ler lá. Assim como a relação entre o perfil de corte de um torno e uma peça torneada. Isso são termos da indústria, né? Então, o que ele está falando, quem é torneiro mecânico, geralmente ele trabalha numa máquina que faz corte de peças, né? Então, ele está falando desse tipo aí, o corte de uma peça e o formato de uma outra peça que foi gerada através do corte. Então, olha lá, sólidos de revolução resultam na rotação, né, na rotação de figuras, basicamente o que eu expliquei, né? Figuras planas em torno de um eixo lá, certo? Girando-se as figuras a seguir em um torno, que é uma máquina, né? Uma máquina industrial, da haste. A haste seria o que está lá no meio, que seria o que a gente falou do eixo, né? O eixo central aí, certo? Indicada, obtém-se os sólidos de revolução que estão na coluna à direita. A correspondência correta entre as figuras planas e os sólidos de revolução obtido então você tem que fazer o quê? Você tem que olhar a coluna da esquerda, tem o 1, 2, o 3, o 4 e o 5. Aí esse sólido foi rotacionado, igual falou no exercício, você precisa identificar qual é a relação. Ou seja, 1
é qual sólido de revolução. Um está relacionado com A, com B, com C, com D, com E, né? Então dá uma olhada na coluna. O ideal desses exercícios de relacionar, de comparar, é, por exemplo, se você identificar um você tem certeza que é o C, por exemplo. O C não pode ser, que não tem nenhuma, mas vamos pôr aqui o 1, você tem certeza que é o B, por exemplo. O formato do 1 é o B. Então aí você olha lá nas colunas e vê, né? As que tiverem o 1B você deixa, as que não tiverem você mantém, tá? Se você identificar que 1 não tem relação com o B, você faz o contrário, que é o que? O processo de exclusão, né? Então você vai tirar as que não tem. Então fica mais fácil, tá? Vê qual que você acha, não precisa fazer um, né? Identificar, se talvez você consiga identificar com mais facilidade outra, né? Outra, pegando o 5, eu consigo identificar que o 5 é igual ao A, por exemplo, né? Aí você vai lá e coloca, né? Identifica, vê qual que é mais fácil, vai eliminando as outras para ficar com mais facilidade, né? Bom, tranquilo esse exercício aí. Agora, a próxima atividade tem a ver com o volume do cilindro. Esses temas provavelmente nós vamos voltar no terceiro ano, mas nesse final do bimestre a gente vai dar uma estudadinha neles aí, né? Volume do cilindro. Uma estrutura atualmente muito comum e significativa para a exploração da ideia do volume do cilindro pode ser encontrada em porta-CDs. Eu não tenho porta-CDs, né? Mas eu tinha antigamente, né? Mas seria um CD sobre o outro aí que você tira a capinha e vai encaixando ele lá, né? De maneira intuitiva, podemos considerar o cilindro como uma figura espacial formada pela sobreposição do empilhamento em uma mesma direção de círculos iguais uns sobre os outros. Lembrando lá da aula anterior que a gente fez aquela parte das moedas, lembra, né? Então a moeda é um formato circular, então para você calcular o volume do cilindro, basta você calcular a sobreposição de círculos um sobre o outro, que é o chamado princípio de Cavalieri, que ele vai falar um pouquinho, né? Esta forma de interpretação pode ser explorada análoga ao volume de prismas, concluindo que o volume do cilindro é o produto da área da sua base pela altura. Então, de uma maneira geral, igual a gente fez dos prismas, a gente pode fazer para o cilindro também, ou seja, identificar a área da base, que está abreviado como AB, vezes a altura, tá? Lembrando que a área de um cilindro é um círculo, né? A área da base ou a área da superfície, né? Continuando aqui a leitura. Nessa situação também pode ser aplicado o princípio de Cavalieri, considerando um prisma e um cilindro de mesma área de base, apoiados sobre um mesmo plano. Qualquer plano que passar paralelo à base deve interceptar os dois sólidos, formando as duas superfícies. Ele chamou de S1 e S2, abreviação aí da superfície, né? Paralelas à base do prisma e do cilindro de mesma área. Sendo assim, podemos concluir que o volume do cilindro, como do prisma, é determinado pelo produto da sua base pela altura, né? Neste caso, a base do círculo, cuja expressão aí está lá, aqui eu acho que tem um erro nessa parte aqui da apostila, porque esse U aí eu não tentei identificar o que é, mas não sei o que é, né? Porque a área do círculo ela é dada pela fórmula π vezes o raio elevado a 2. O raio, para quem não lembra, é a distância do centro até a borda. Nós estudamos isso no primeiro bimestre, tem os links lá embaixo, caso queira relembrar, tá? Então, a base, né, vai ser π vezes o raio ao quadrado. Logo, o volume do prisma é dado por essa, ou do cilindro, né? É dado por essa forma: π vezes o raio elevado a 2, que é a área do círculo, vezes o h, que é a altura, certo? Então, para qualquer cilindro, eu vou usar esta forma: π vezes o raio elevado a 2 vezes a altura, tá?
Aqui ele vai usar novamente o princípio do Cavalieri, né? Que a gente viu que as áreas da base é igual, então os volumes consequentemente são iguais. A maneira de calcular o volume do prisma é a mesma coisa para calcular o volume do cilindro que faz parte dos corpos redondos, né? Eu coloquei aqui só algumas medidas, ó, A vezes A por A, porque ali é um quadrado, né? Vezes essa altura. Como que ficaria o volume desse prisma quadrangular? A vezes A dá ao quadrado vezes a altura, né? E o cilindro, que no caso ali a base é um círculo, né? Π vezes R elevado a 2, que é o cálculo da área do círculo, vezes H, tá? Então a primeira ficaria lá, o V quadrangular, A ao quadrado, que é A vezes A dá ao quadrado, vezes a altura, e a fórmula para o cálculo do cilindro vai ser π vezes raio ao quadrado, que é a fórmula que calcula a área do círculo, vezes a altura, certo? Consequentemente, se essas bases são iguais, obviamente os volumes são iguais também, atendendo o princípio do Cavalieri, tá? Bom, agora nós vamos fazer algumas atividades, né? Referente à parte do círculo, relembrar o cálculo do círculo, as propriedades do círculo, e também fazer a parte do cálculo do volume de um cilindro, que é tema do Enem, né? Tem algumas atividades aqui no Caderno de São Paulo Faz Escola que vai falar sobre isso. São umas atividades antigas, mas vamos embora, né? Atividade 11. Latas de molho de tomate têm em geral a forma cilíndrica. Um consumidor encontrou duas marcas do seu interesse observando os seguintes fatos. A embalagem da marca A possui o dobro da altura da embalagem da marca B. Tá lá o desenho do lado lá. A marca B possui o dobro do diâmetro da marca A. O diâmetro, para quem não lembra, quando eu pego um círculo, né, porque o cilindro é composto por círculo, a parte de baixo, eu tenho o que? Eu tenho o diâmetro como a medida sendo de uma borda a outra passando pelo centro do círculo. Ele tem necessariamente passar pelo centro. Então, qualquer medida que eu fazer de uma borda a outra passando pelo centro é chamada de diâmetro. E a metade dessa medida, ou seja, do centro até a borda, é chamada de raio. Essas são características do círculo. Consequentemente, tanto o cone quanto a esfera quanto o cilindro tem essas propriedades também, diâmetro, raio e etc., porque são formados através dos círculos, tá? Bom, sabendo que a primeira custa R$ 2,30, né, a lata inteira, o volume custa R$ 2,30 e a segunda R$ 3,40, qual a compra mais econômica? Então, nós vamos ter que calcular o volume, tá, delas duas e fazer a relação do preço sobre o volume, que eu deixei já aí no final. Essa é a última parte que vai fazer. Se quiser fazer essa parte final na calculadora, pode fazer, né? Mas o ideal é que você consiga fazer essa divisão sem calculadora. Como tem 2,30 e 3,40, você pode multiplicar os dois números por 100, que aí você elimina a vírgula e aí você faz a divisão com números inteiros. Já fizemos algumas vezes isso daí, né? Se tiver alguma dúvida pode perguntar, já sabe o caminho que tem que fazer. Bom, como não tem medidas para essas duas marcas, eu resolvi colocar algumas medidas para ficar mais fácil para a gente poder entender o exercício, né? Então a vantagem da primeira é que o preço dela é menor em relação à segunda, mas a gente tem que comparar os volumes para ver qual compensa. Por exemplo, se uma Coca de 2 litros, Coca-Cola de 2 litros custa R$6 e uma Coca de 3 litros custa, por exemplo, R$9, qual é mais econômica? A de 2 litros ou a de 3 litros? Porque a gente tem que calcular o volume por litro, né? Por unidade de litro. Qual é o preço pela unidade de litro, né? Geralmente, quando você compra mais produtos, né? Mais a quantidade por litro, o preço sai melhor, né? Geralmente é assim. Mas vamos ver aqui nesse caso aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar algumas medidas, ó, o H igual a 1, tá? Então vai ficar 2 vezes 1 ali para a primeira, né? E o diâmetro igual a 4, tá? Eu coloquei algumas medidas para a gente relacionar os volumes, certo? Porque com a letra vai ficar um pouco mais difícil, teria que fazer cálculos aí usando letra. Então eu achei mais fácil colocar número que fica mais fácil. Para a primeira, o volume A,
Então vai ficar a altura vai ficar 2, né? E o diâmetro vai ficar 4. Como na fórmula a gente usa o raio, que é derivado lá do círculo, o raio é a metade do diâmetro. Então, em vez de usar 4, nós vamos usar 2, que é a medida do centro até a borda, que a gente chama de raio. Então, já montei aqui para vocês poderem fazer. E o π, nós vamos usar, o π pode ser usado 3 ou 3,14, nós vamos usar 3, né? Então, o volume da primeira ficaria 3, que é o valor do π. O raio, que é metade do diâmetro, né? Que é do centro até a borda. Então, lá eu coloquei 4, metade 2. Então, vai ficar 2 elevado a 2. Isso é o cálculo do círculo. Vezes a altura, que é 2. Porque eu chamei o H de 1. 2 vezes 1 é igual a 2. Você vai calcular aí o volume. E o segundo cálculo vai ser feito mais ou menos igual. O diâmetro ali vai ser 8. Ou seja, o raio é 4, né? Então, vai ficar 3, que é o valor do π. 4 elevado a 2, que é o valor do raio, vezes 1, que é a altura, certo? Aí depois calcula, isso ainda para fazer sem calculadora, numa boa. Aí agora a gente vai calcular a relação de uma unidade de volume em relação ao preço. Então é 2,30 o primeiro, você vai dividir 2,30 pelo volume do ar, vai dar o volume de uma unidade, por exemplo, né? Que vai dar uma quantidade aí de unidades aí para poder fazer. E a mesma coisa para o segundo, para você comparar qual deles vai dar o menor volume. Se for fazer na calculadora, não tem dificuldade nenhuma, é só meter o dedão nervoso aí e vai fazer a divisão, né? Agora, se for fazer sem a calculadora, usa duas casas após a vírgula, que aí você já vai ter uma comparação. Os dois cálculos vai dar 0,0, aí esse outro número aí, você vai ter a referência do preço mais em conta, mais econômico, quer dizer o que vai pagar menos, né? Bom, o segundo exercício que nós vamos fazer sobre o cilindro está na página 169, vamos lá. Os reservatórios de gasolina de postos são geralmente tanques no formato de cilindro reto. Para avaliar o volume de combustível ainda restante no cilindro enterrado, que fica no solo, tá? O funcionário do posto utiliza uma régua colocada na vertical na boca de um tanque até atingir o nível do combustível. Ao retirar a régua, o funcionário lê a graduação e determina a altura do nível do combustível vendido, admitindo que o tanque seja enterrado no sentido vertical, conforme ilustra a figura, e que o raio, que é do centro até a borda, né, é igual a 1, a altura é igual a 2 metros. Qual o volume do combustível no tanque quando a régua atinge 40 centímetros? Bom, antigamente era feito assim, tá? Só não ser postos muito pequenos que o cara utiliza ainda esse sistema, que é um sistema, vamos dizer assim, mais rústico, né? Mas hoje como que é feito? Tá? Primeiro, geralmente esse cilindro que fica no chão lá, que pega o combustível para a bomba, ele geralmente não é assim vertical, é deitado, tá? E hoje, com o avanço da tecnologia, é usado sensores dentro deste cilindro, que ele faz mais ou menos o papel desta régua, que é para medir o volume que vai sendo vendido, e aí ele consegue ver, obviamente no sistema de computador, quanto de combustível que tem lá para ser vendido, né? Quanto que tem lá no estoque, tá? Então hoje não é feito mais desse método tradicional aí antigo, tá? Mas ele quer saber qual é o volume que tem lá no tanque, referente ao esquema que fez aí o modelo matemático. Então a altura é 2, está abaixo, 40 centímetros, repara que a unidade está em metros de centímetro, 40 centímetros, quanto que sobrou da altura? Sobrou 1,60, né, de volume de combustível lá, né? Tá amarelo, creio que seja gasolina, né? Então aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar a fórmula, tá? O π, o raio é igual a 1, né? Tá lá a medida, né, do centro até a borda, o raio é igual a 1, e o π nós vamos deixar igual a 3. Aí você vai aplicar a fórmula do volume para calcular quanto de volume de combustível tem aí. Então o π é igual a 3, o raio é igual a 1 metro e a altura é igual a 1,60. Por quê? Descontando a medida que a régua calculou lá, né? Sobra ainda 1,60 de altura de volume, certo? Calcula, aí vai dar um valor, não vai dar um valor inteiro, porque a altura
tá como 1,60. Se quiser usar 1,6, pode usar também, que o zero após a vírgula não vai fazer diferença, né? O próximo exercício é basicamente a mesma coisa, só que ele é cabuloso, camarada. E o negócio aqui é difícil porque agora vai trabalhar com o cilindro, mas com o cilindro deitado, não igual o jeito que estava. A gente vai ter que saber o volume que sobrou lá dentro do combustível, mas como com o cilindro deitado. Então é um pouquinho mais difícil de fazer, né? Eu vou fazer boa parte do cálculo, vai ficar só o final, o volume, para vocês poderem calcular. Então agora considere um tanque armazenado de álcool com o mesmo formato da atividade na apostila, pelo menos a que eu recebi, estava como atividade 4, tá? Eu coloquei atividade 12 aí, né? E também aí só o 13 eu preferi não fazer, que é temas anteriores, assim, construir gráfico, esse tipo de coisa. Então eu preferi manter só o tema mesmo que a gente está estudando agora, tá? Que é o cálculo de volume do cilindro. Então, se tiver com material aí, coloca 12, que é a atividade 12. Contudo, ele foi colocado na posição horizontal, como indica a figura. Do mesmo modo, a partir da medida da quantidade de álcool do tanque, utiliza-se uma régua, com o mesmo procedimento da atividade 12. Suponha que o tanque seja no formato cilíndrico, que o raio da base é igual a 1, a altura igual a 4. Qual o volume de álcool vendido quando a régua registrar 30 centímetros? Tá? Então, é o mesmo sistema, só que ele vai colocar a régua na parte de cima, só que agora está deitado. Aí é muito mais difícil de calcular. Então, a primeira coisa a gente transformar aqui as medidas só para ficar todas em metros, né? Então, 1 metro é igual a 100 centímetros, né? 100 centímetros, 100 centímetros já fala pra gente que a gente tem que fazer. Para fazer essa conversão é tranquilo, muito simples, muito fácil. Pegar o 30 e dividir por 100, né? O 30 dividido por 100 é igual a 0,3. Então, 30 centímetros é igual a 0,3, né? Então, vou fazer o esqueminha aqui para entender melhor. Então, basicamente é isso daí, tá? Então, ele introduziu a régua, ela mediu 30 centímetros, 0,3 metros, tá? Eu tenho o raio, que é 1 metro, que é a distância do centro até a borda, que é referente do círculo, e a altura desta maneira, certo? Continua. Se não quiser fazer o passo a passo inteiro, né? Os desenhos são complicados de fazer, tá? Eu coloquei os desenhos só para poder explicar melhor para vocês. Não precisa copiar todos os desenhos, você pode fazer o cálculo só e postar só a resposta final, tá? Bom, aí o que acontece? Ó, aquela parte lá que está em marrom, que é o volume que foi vendido, certo? É o volume que foi vendido, que agora ele quer saber qual foi o volume vendido. Então, é esse pedaço que a gente precisa calcular, tá? Então, eu rotacionei o desenho novamente. Essa parte aqui é a área da base e a gente vai colocar vezes a altura, cuja altura é igual a 4 metros. Repara que a área da base, ela não é um polígono convencional, né? Ela é um pedacinho ali daquele cilindro, então a dificuldade para esse exercício vai ser calcular quanto dá essa área da base, que a gente abreviou por AB, né? Então isso aí que vai ser um pouco difícil de fazer. Bom, a parte da área da base eu vou fazer praticamente tudo, vai ficar só para você calcular o volume, que vai ser a área da base vezes a altura, no caso 4 metros, tá? Bom, aí aqui eu fiz alguns esquemas referentes ao círculo, para a gente poder identificar quanto vale aquele pedacinho que está em amarelo ali, tá? Então, a primeira parte é identificar que isso daí ele é composto por quê? Por um que a gente chama de setor circular, né? Ele não é um círculo completo, ele é a parte de um círculo só, né? Aquela parte que está lá, que eu marquei como ponto A e B, o raio é igual a 1, né? E aí tem aquela medida daquele ângulo, aquela letra grega que é chamada de θ, que é como se fosse a abreviação do T do alfabeto grego. E é comum usar as letras gregas para representar a medida de ângulos, tá? O que é aquela área ali que foi formada pelos raios ali, né? Ele é um setor circular, mas dentro do setor circular tem aquela parte amarela e aquela parte branca, tá? O que compõe aquela parte amarela e aquela parte branca
que forma o setor circular aqui, que é a área da base, né? Ela é formada por um setor circular menos um triângulo. Então, por exemplo, a parte que foi cortada aí, que está o ponto A e o ponto B, tem essa parte que foi retirada, né? Então a gente vai ter que calcular a área do setor circular, que é a parte do círculo, menos esse triângulo amarelo, aí vai dar aquele pedacinho, o triângulo branco, aí vai dar aquele pedacinho amarelo lá. No outro esquema, o que eu fiz aqui para a gente poder identificar o passo a passo, né? Tem essa medida aqui que é o raio, tá vendo? Que é 1 metro, certo? E aí o que acontece aí? A gente tem um triângulo que está na cor branca, que pegando aquele pedaço lá é 1,7, né? 70 centímetros, se quiser colocar, ou perdão, 0,7, 70 centímetros, e aquele pedacinho que pertence ao círculo, 0,3, tá? Significa o quê? Significa que a altura deste triângulo aí, que está no desenho aí, ele representa 0,7 metros ou 70 centímetros, certo? Esse é o primeira identificação que a gente faz aí. Na verdade, a segunda, tá? Aí o que acontece? Continuando aqui, já coloquei a medida, o 0,7, e aquele ângulo, ele foi dividido na metade para representar o triângulo que está, vou colocar à direita, né? Qual é a medida daquele triângulo que está à direita ali, tá? Como o ângulo foi dividido na metade, eu coloquei θ dividido por 2, que eu chamei de θ por convenção assim, né? Porque às vezes alfa, beta, θ são letras gregas que representam o ângulo. Aquele 0,7 a gente pode identificar a medida daquele ângulo que está ali, que a gente vai precisar de saber o ângulo para calcular a área daquele setor. Então, como que nós vamos fazer? Eu usei a tabela dos ângulos notáveis que vocês estudaram alguns anos anteriores, né? E também no começo desse bimestre, para identificar qual destas relações tem 0,7 como medida. Esse 0,7 ele vai sair daqui, ó, da raiz de 2 sobre 2. Tá? A raiz de 2 é aproximadamente 1,4. 1,4 dividido por 2 dá 0,7. Obviamente, nós vamos fazer esse cálculo, nós vamos usar o ângulo. Por quê? Se aquele ângulo dividido na metade lá, ele está relacionado com o 45 graus, porque a única medida que dá 0,7 é a de 45 graus, que está aí na tabela, né? Então, significa que aquele ângulo completo, o θ, que foi dividido na metade, ficou 45 graus, ou seja, 45 graus mais 45 graus dá 90. Então, significa que aquele ângulo de θ é igual a 90 graus, certo? Então, a gente vai trabalhar com essa ideia. Por que é importante saber essa medida? Porque aí, a partir disso, eu consigo saber qual é o cálculo que eu tenho que fazer para calcular aquele setor circular. E também para calcular o ângulo, né? Então, eu fiz esse passo a passo, vou deixar só o final para vocês poderem terminar. Então, o que nós vamos fazer agora para calcular essa área da base? Nós vamos calcular primeiro a área do setor circular. Então, eu vou ter que fazer o cálculo do setor circular. O círculo é feito pela fórmula π vezes o r elevado a 2. Como é um setor circular, aquela medida lá é 90 graus, que é 45 mais 45 dá 90 graus, então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse círculo e dividir em 4 partes, né? Por que 4 partes? Se eu pegar 90 mais 90, 180. 180 mais 90, 270. 90 mais 270 dá 360 graus. Ou seja, aquele círculo é a mesma coisa que eu calcular a área do círculo total e dividir em 4 pedaços iguais, tá? Então aqui eu vou deixar indicado para vocês poderem fazer, ó. Aqui eu vou usar 3,14, que é o valor do π, tá? E se precisar fazer sem calculadora, é só multiplicar por 100, tanto o 3,14, né, que vai ficar 3,14 vezes 1 ao quadrado, 1 ao quadrado dá o próprio 1, né? Então vai ficar no final 3,14 dividido por 4. Multiplica os dois por 100, tá? E se quiser fazer sem a calculadora, obviamente, então em cima vai ficar 314 e embaixo vai ficar 400. Acrescenta o zero e faz a divisão, se quiser fazer sem a calculadora. Então aí você vai calcular, nós vamos dividir por 4, porque 90 graus corresponde a 1/4 do círculo, né? Então eu preciso dividir por 4 para poder fazer o cálculo. Vou deixar indicado aí, né? E no final você vai fazer o cálculo do triângulo que tem ali, porque a gente, só retomando, que é um exercício um pouquinho complexo,
para dar aquela área que está lá em amarelo, a gente precisa fazer o setor circular menos o triângulo que está em amarelo que foi tirado. Aí vai dar aquele tequinho ali em amarelo, tá? Bom, aquele triângulo ali é o triângulo retângulo. Até coloquei ele aqui mais ou menos para poder ver, né, o desenho. Talvez ali eu achei que não ficou muito bom de perceber o canto de 90 graus, né? Então aquela medida de baixo a base 1, a altura 1, né? Como que se calcula a altura de um triângulo? Falou que aquele teto ali é 90 graus, igual a gente identificou, né? A gente faz a área da base vezes a altura. Então a medida aí é 1 e 1, não é? Então vai ficar assim, né? A área do triângulo, coloquei AT, né? 1 vezes 1 dividido por 2, certo? O que vai fazer para dar aquela área da base para a gente já finalizar a aula de hoje, né? Nós vamos fazer a área do setor circular, que está o primeiro cálculo que eu coloquei A, menos o triângulo para dar aquele pedacinho que está em amarelo lá. Ou seja, a área da base vai ser o resultado que dá na área do setor circular, coloquei AC, que é o círculo, né? E a área do triângulo, que é o segundo cálculo. Feito isso, você vai conseguir chegar no valor. Esse valor vai dar um número decimal, tá? Vai dar 0, alguma coisa. Identificou isso daí, é a área da base, tá? A área aí para calcular o volume, como que faz, da maneira geral, é a área da base vezes a altura. Ou seja, o número que dá aí, nessa parte, você vai fazer vezes 4, que é a altura daquele cilindro que está representado pelo caminhãozinho ali, né? Difícil esse exercício, mas essa parte aí do começo eu já fiz aí com vocês. Vai ficar só o final, que é o cálculo do volume. A área da base vai ser dado pelo resultado aí que vocês vão fazer da subtração dessas duas áreas, vezes a altura, que é igual a 4 metros, certo? Então é isso, tá? Para a aula de hoje. Na próxima aula nós vamos continuar estudando a parte do volume do cilindro, né? Com mais algumas atividades do caderno São Paulo Faz Escola. E aí, na descrição do vídeo eu vou colocar as aulas para vocês poderem relembrar os temas, caso achem necessário, do cálculo de círculo. E tem também a fórmula do comprimento do círculo, que é para chegar na área do círculo, tá? Então tem os vídeos na descrição desta aula de hoje, tá bom? Então é isso. Bom final de semana a todos, façam os exercícios, não deixem de postar, porque o quarto trimestre é curto, e aí a gente vai tentando ajudar vocês através do WhatsApp. Tchau, tchau. Até!